Olá, meus irmãos, bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Hoje nós estamos dando continuidade a uma série de estudos sobre a história do cristianismo. Ontem nós falamos o prelúdio da história do cristianismo, onde nós abordamos temas como a revolta dos Macabeus, os 3 exílios que Israel passou antes de voltar para sua terra natal, a invasão da Grécia, aí sim, para falar da ordem cronológica, a revolta dos Macabeus, depois a invasão de Roma, para nós chegarmos hoje à introdução a Mateus. Mateus, ele não foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, mas na ordem cronológica, na ordem da nossa Bíblia, da Bíblia protestante, da Bíblia católica. O livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Então nós estaremos fazendo uma introdução, a partir de agora, sobre o livro de Mateus. Meus irmãos, é interessante saber que, na visão geral dos teólogos, quem escreveu Mateus foi o próprio Mateus, né? O nome de Mateus é Levi, né? Levi ou Mateus, ele era um publicano, ele era um cobrador de impostos. E você não tem a menor, talvez você não saiba, talvez você não tenha a menor ideia, mas os judeus, os hebreus da época, os judeus, eles não se davam bem com os publicanos porque eles cobravam impostos para Roma, né? Eles tiravam, era um jugo muito pesado para o povo de Israel pagar tamanho imposto a Roma. E os publicanos não eram vistos com bons olhos pelo povo judeu da época. Era uma situação muito difícil. Você pode, por exemplo, na passagem que nós iremos abordar futuramente sobre Nicodemos, era uma situação muito difícil. Eles eram considerados como ladrões, como salteadores, como roubadores da pátria, né, que eram contra o próprio povo. E Jesus, preste bem atenção, Jesus escolhe Mateus, um dos seus apóstolos, né, um dos seus primeiros discípulos. Ele escolhe Mateus. Mateus, ele escreve o livro de Mateus aí há 10 anos de diferença. Peço perdão que eu tenho 2 crianças, um filho meu tem 2 anos, então se você ouvir ele balbuciando, não se incomode, por favor. Afinal de contas, nós estamos em casa. O livro foi escrito entre 60 e 70 depois de Cristo, segundo a maioria dos teólogos. Outros vão dizer que foi entre 80 e 100, mas a teoria entre 60 e 70 depois de Cristo, essa é a mais forte. Realmente ela é a mais forte porque os indícios indicam que ele escreve, né, o livro de Mateus realmente neste período em que a igreja está passando, começa a passar por uma das maiores perseguições da história da igreja desde então, né? O Mateus, ele escreve o Evangelho segundo São Mateus nesse período. O propósito do livro é inspirar os cristãos ao serviço grato e fiel de promover o reino de Deus, ao representar Jesus como o tão esperado rei, o reino que ele trouxe como cumprimento do plano da redenção de Deus. A gente primeiro precisa entender que Mateus, a ideia de Mateus para vários teólogos, e eu comungo dessa ideia, era com que o livro de Mateus fosse, como se ele fosse escrito para o povo judeu. Pode ver que Mateus cita várias vezes, para que se cumprisse as escrituras. Ele sempre cita a Torá, ele sempre cita o Talmud, ele sempre cita os antigos, né, os antigos profetas, os profetas maiores, os menores. Ele sempre cita a Torá para dizer que aqueles profetas estavam falando de Jesus. Ele fala, olha, nós estamos esperando o Messias, mas o Messias que vocês esperam é este homem. E ele nasceu em Belém. E o Messias que vocês esperam foi Jesus de Nazaré, aqueles que vocês crucificaram. Então, quando ele começa a escrever, ele dá essa ideia ao povo hebreu, ao povo judeu. E isso é muito marcante, gente, porque na época que Mateus ou Levi escreve o Evangelho de Mateus, o templo que Jesus havia predito que ia ser destruído, o segundo templo,
Aquele que Ageu, no capítulo 2, versículo 9, fala que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, aquele mesmo. Aquele que Jesus, no capítulo 24 de Mateus, nós vamos falar sobre isso também, é um dos discursos de Jesus, ele fala que não sobrará pedra sobre pedra, então aquele templo é destruído 70 anos depois, na invasão de Roma, mais uma vez agora para destruir o templo, para destruir o templo de Israel. Então ele destrói o templo do Senhor e Mateus escreve, olha, aquele era o Messias, aquele que vocês crucificaram. Então ele começa a falar. O livro de Mateus ele tem algumas verdades fundamentais e é interessante passar essas verdades fundamentais para vocês, para que vocês tenham uma ideia do que Mateus ele aborda, né, no Evangelho, no que ele escreve. Ele tem abordagens para deixar claro algumas coisas, a intenção dele quando escreve o livro de Mateus. Primeiro de tudo, primeiro e mais importante de tudo, ele quer dizer, olha, Jesus cumpriu as escrituras do Antigo Testamento, ele é o Messias prometido. Mateus não tinha dúvida que Jesus era o Messias prometido, então aí já tem a primeira colocação, a primeira ideia de que Jesus era o Messias prometido. A segunda, que Jesus é o Rei prometido. Lembra que eu falei na série de estudos anterior, o prelúdio da história do cristianismo, que o povo de Israel esperava um rei para que instaurasse o reino de Israel no mundo e afugentasse os invasores. Pois bem, Mateus afirma que Jesus Cristo é este rei. É este rei, aquele que foi morto na cruz do Calvário, aquele que foi ressurreto ao terceiro dia, aquele que foi apresentado a mais de 500 pessoas. Né? Quando foi assunto aos céus, foram 500 testemunhas e foi uma coisa assim que Mateus deixou bem claro no livro do Evangelho de Mateus. Mateus também fala que Jesus inaugura, né? Ele inaugura o reino de Deus aqui na terra. Jesus traz o reino de Deus. Em algumas passagens, ele dá a entender que Jesus, olha, eu não sou daqui. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. Eu não sou daqui. Eu vim do Pai e para o Pai eu vou retornar. Então, tem algumas passagens que Mateus deixa claro que Jesus veio instaurar o reino de Deus aqui na terra. Não mais o reino de Israel, mas sim o reino de Deus. Nesse momento, vindo para os hebreus, que é o povo escolhido por Deus, sim, né, continua sendo o povo escolhido por Deus, mas Deus, a partir daquele momento, ele já não somente diante do seu plano, porque Deus tem um plano divino, no plano divino, a partir daquele momento, Deus queria alcançar todas as nações. Todas as nações iriam ser alcançadas através da graça do Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo, que iria descer lá no dia de Pentecostes, que é uma festa judaica. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, nós estamos falando aqui sobre a introdução ao livro de Mateus. Lá, quando chegar em Atos dos Apóstolos, a gente entra nessa questão. Tá certo? Os seguidores, também ele deixa uma coisa clara, Mateus deixa uma coisa clara, que os seguidores de Jesus, eles deveriam disseminar os seus conhecimentos. O próprio Jesus deixa isso claro em algumas passagens, né, como Jesus envia os 70, os apóstolos, enfim. Ele fala sobre ensinos em que o homem deve ir de pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, enfim. Jesus ele dá uma ordem que seus seguidores, não importava se era apóstolo ou discípulo, né, não importava o cargo, né, que a gente hoje em dia, século 21, nós somos muito ligados a essa coisa de cargo, não importava. Importava que o evangelho do Senhor ele fosse disseminado pelo mundo. E os seguidores de Jesus, eles sofrerão. O Senhor Jesus adverte os discípulos várias vezes, né? Inclusive Mateus 24, ele adverte várias vezes que vocês serão entregues às prisões, vão vos matar, vocês vão trair uns aos outros, enfim, Jesus traz uma visão escatológica do que irá acontecer no porvir e começa realmente a acontecer, né? Os seguidores de Jesus sofrerão, mas ele fala assim,
eles não estarão sós. Então essa ideia de que Mateus ele traz do livro, essa mais ou menos a introdução do livro de Mateus. É interessante nós sabermos disso, porque é uma coisa muito, muito, muito importante. Ela tem um público original, como eu falei. O público original, ao contrário, era para os judeus, os hebreus, mas não eram os judeus que estavam em Jerusalém. É interessante nós sabermos disso, porque muitos acham que quando nós falamos judeus, que haviam só judeus na época em Jerusalém. Não, os judeus já estavam espalhados em várias partes do mundo, e principalmente ali na Ásia Menor. Ali onde fica a Turquia, Europa, Ásia Menor, ali naquele meio, no Oriente Médio, tinham muitos judeus. E ia falar assim, ó, o Evangelho de Mateus foi provavelmente dirigido à igreja de Antioquia. Inácio é um dos patriarcas da patrística da igreja, ou seja, veio Jesus, tinha os apóstolos, depois dos apóstolos tinham os pais da igreja. Entre eles tinha Inácio de Antioquia, que era o bispo da igreja de Antioquia. Né? Isso aí é século II, entendeu? Então, no início, nós precisamos só para dar uma entendida. Pedro, que saudade de você, querido. Ô, querido, um abraço para você. Deus te abençoe, meu irmão. Então, Inácio, o primeiro pai da igreja, ele é o primeiro pai da igreja a citar Mateus. Inácio é o primeiro pai da igreja a citar Mateus. Ele era o bispo de Antioquia, como eu acabei de falar. Ele fala sobre a congregação de Antioquia, e a congregação de Antioquia era uma mistura, né? Era uma mistura entre judeus e gregos. Lembra quando Paulo, em Romanos, porque lá em Roma, né, os judeus sentavam de um lado, os gregos sentavam. Acontecia a mesma coisa em Antioquia. Os gregos sentavam de um lado porque eram gentios, os outros povos, os judeus também. E Mateus apresenta a essas pessoas Jesus, o Messias, o tão prometido Messias, ao seu povo, na década de 60, 70 depois de Cristo. Né? Tem alguns propósitos e nós precisamos entender como é essa caracterização de Mateus. O que Mateus fala? Qual é o esboço? Né? A palavra certa seria o esboço do livro de Mateus. Primeiro é o prólogo. Né? O prólogo começa no primeiro capítulo. Ele trata da genealogia de Jesus, o nascimento. Ele trata da primeira infância de Jesus. Né? Ele demonstra que Jesus é o tão esperado Messias, né? Que Deus trabalha miraculosamente já nos primeiros anos da vida de Jesus, a fim de apresentá-lo como rei dos judeus. A primeira ideia de Mateus é essa, já de apresentar Jesus como sim, o rei dos judeus, aquele que foi prometido por Moisés, aquele de quem Isaías falou. Né? Mateus é o primeiro a dar essa ideia. Olha, aquele que Isaías falou, está no livro de Isaías 54, aquele era Jesus. Veja que coisa, né? Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. Para você entender, deixa eu tentar explicar para você como é que a interpretação de Isaías 54. Naquela época havia uma crença em comum, onde, quando acontecia algum malefício a um rei, ou a um reino, a um estado, a uma cidade, a uma fortaleza, eles acreditavam que Deus estava contra eles. Deus estando contra eles, o que eles faziam? Eles pegavam uma pessoa moribunda no meio da rua, uma pessoa coxa, uma pessoa cega, e colocavam no lugar do rei, porque ele acreditava que o mal viria sobre o rei. E aquela pessoa reinava aproximadamente por 30 dias. Então todos os males que eram para recair sobre a cabeça do rei, recaía sobre a cabeça daquela pessoa, que era colocada como uma figura de proa. Era um rei de mentirinha, vamos dizer assim. Ele era colocado no lugar do rei, ele era tratado, e 30 dias depois, aquela pessoa, acredite se você quiser, ele era imolado, sacrificado. Porque aí eles acreditavam que aquilo, veja só, eles acreditavam que aquilo abrandava o furor de Deus. Mas não o Deus de Israel. Não necessariamente o Deus de Israel, porque, como nós
vimos, Israel já sofria várias influências, né? Israel já sofria várias influências de várias culturas diferentes. Israel, gente, para nós entendermos melhor a cabeça dos judeus, os judeus sofreram a primeira influência de todos no Egito. Eles passaram 430 anos no Egito. Depois eles passam no deserto, conhecem vários povos, chegam até a Terra Prometida 80 anos depois que passam no deserto, chegam até a Terra Prometida, depois eles são exilados, são 70 anos de exílio, passam por 3 exílios diferentes, né? Os povos vão dominando a Israel, depois eles voltam para sua terra através de Neemias. Quando eles voltam para sua terra, 200 anos após, ou 150 anos após, depende do... O que acontece? O povo grego toma Israel, então assim, são muitas influências externas que o povo judeu tem. Então o eco dessas influências externas você pode encontrar na Bíblia. Ela fica clara. Então é interessante nós entendermos que quando Isaías fala, em Isaías 54, que ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, levou sobre si, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías, ele estava falando sobre aqueles homens que eram pegos e colocados no trono para que sofressem em nome do rei. E esse rei era levado a cavernas, para que passasse por um processo de purificação. E Mateus, ele tem a revelação e diz, olha, o que fizer, assim como Isaías predisse, que fariam com as pessoas, que na época de Isaías, era feito com as pessoas que eram coxas, que eram moribundas, que eram cegas, e eram colocadas assim no lugar do rei para levar sobre ele todos os malefícios daquele reino, todos os pecados daquele reino. Jesus Cristo veio em carne, encarnou e levou sobre si todos os nossos pecados, todos os nossos delitos, ele levou sobre si na cruz do Calvário. Então Mateus, ele é muito incisivo, ele deixa muito claro, ele é penetrante nesse argumento. Isso é muito interessante, né? Veja como estudar a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Mas vamos mais adiante. A vinda do reino de Deus, o prólogo, né? Eu peço perdão, o prólogo ele fica ali entre o primeiro capítulo e até o capítulo 2, versículo 23. Isso aí é o início, é o prelúdio, é a introdução do livro de Mateus. Depois ele fala da vinda do reino. A vinda do reino fica entre o capítulo 3, né, a partir do verso 1 até o capítulo 7, versículo 29. Ele fala que João Batista ele prepara o caminho do Senhor, ou seja, existe aquele que prepara o caminho do Senhor. Quem é? João Batista. Então Mateus ele se preocupa em falar de João Batista. Ele fala de João Batista, que ele traz o reino dos céus. Ele fala das tentações de Jesus. Veja bem, Mateus ele entra nessa perspectiva de trazer Jesus como homem também, como pessoa que estava sujeita às coisas da natureza humana, mesmo sendo filho de Deus. É interessante nós pensarmos sobre essa questão, mesmo sendo ele filho de Deus, né? As tentações do deserto de Jesus mostraram que ele era digno do seu papel de Messias. Ou seja, ele, gente, mesmo com todas as tentações, as situações, ele era digno do seu papel, ou seja, realmente aquele que esteve entre nós, porque Mateus foi escrito depois, como eu falei no início do vídeo, entre 60 e 70 depois de Cristo, assim que o templo é derrubado. Então, ele fala assim, olha, ele foi digno de ser chamado de Messias, porque ele era o Messias. E ele fala o porquê disso. E Jesus Cristo fala divinamente do seu reino. Quem aqui não lembra de um dos discursos mais famosos de Jesus, que é os discursos da bem-aventurança? Nós vamos estudar sobre eles, nós vamos pesquisar sobre eles e você estará conosco em nome de Jesus. Ele fala da narrativa do anúncio do reino. A primeira coisa que Jesus fala é anunciar o reino de Deus, né? Ninguém fala disso, primeiramente Jesus Cristo fala disso. E ele tem os sermões. São 5 sermões, né, em Mateus, dentre eles o primeiro sermão de Cristo, de Jesus Cristo, é o sermão da bem-aventurança. O último é o sermão escatológico, e nós vamos estudar todos, nós vamos passar por todos para entender melhor a história do cristianismo. E aí, ele fala também sobre as obras do reino. Mateus fala sobre as obras, o quê? Os milagres. Jesus realizou muitos milagres que mostraram o poder que Deus veio reestabelecer o seu poder na terra através dele. Quando Jesus vai se batizar lá em João,
né, com João Batista, que desce o Espírito Santo em forma de uma pomba e diz, olha, este aqui é meu filho em que minha alma se compraz, minha alma tem prazer. Né? Ali é o crivo, né? Ali é um dos crivos, entre vários, que mostra que Jesus Cristo era o Messias. Ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho do homem, como ele se referia a si mesmo. Né? E todos foram advertidos por Jesus que iam passar perseguições. Isso aí fica entre Mateus 8 até Mateus 10, o versículo 42. Jesus faz essa advertência que aqueles que iriam servir o reino de Deus iriam passar sim por tribulações, iam sofrer perseguições. E a primeira narrativa, ele fala, Jesus passa curando e chamando, entre Mateus 8:1 e até o 9:38. O segundo é o sermão. Esse sermão é um segundo sermão que ele fala sobre a missão do reino de Deus. E aí ele usa o capítulo 10 inteiro, vai do 1 ao 42. Depois ele fala sobre a natureza do seu reino. Jesus revela a natureza do reino a João Batista e aos judeus. Suas ações e palavras desafiavam as perspectivas e expectativas populares sobre o Messias. Como nós falamos no capítulo anterior, da série de estudos sobre o primeiro capítulo, o prelúdio, né? Nós estamos falando agora sobre a introdução de Mateus. É interessante que Jesus ele surpreende todo mundo. Os judeus esperavam, como eu falei, um rei que viesse dominar, expulsar os invasores, e Jesus Cristo disse, não, eu vim amando de meu Pai para fazer a vontade de meu Pai, que é instaurar o reino de Deus na terra. Porque o meu reino não é deste mundo. Então, o povo de Israel, os judeus eram pegos de surpresa. Você pode até ver em Mateus 24 ainda, lá no final, perto de Jesus ser crucificado, os discípulos perguntam para ele, Senhor, quando é que vais instaurar o reino em Israel? Eles ainda esperavam que o reino de Israel fosse instaurado. E Jesus já não estava mais tocando nesse assunto. Jesus estava falando da Israel de Deus, da Jerusalém de Deus, aquela Jerusalém celestial. Vamos continuar, né? E ele fala também, gente, sobre Mateus, ele é falado sobre a autoridade do reino. Os milagres de Jesus demonstram sua autoridade como Messias. Muito testemunharam a sua supremacia quando o viam fazendo obras. Jesus insistiu que a vida sob o seu reinado é diferente sobre a vida de outros reinados. Ou seja, ele insistiu nisso. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O reino de Cristo é completamente diferente do outro. Ser escravo de Cristo, ser servo de Cristo, é muito melhor do que você ser servo de qualquer rei deste mundo. Jesus Cristo, ele disse isso, né? É muito melhor do que você ser servo de suas paixões. Então, Jesus fala sobre isso. E ele fala também sobre a autoridade do reino em Mateus. Os milagres de Jesus, já falei sobre isso. As mudanças no reino, ele apresenta mudanças. Que mudanças são essas? As ações de Jesus, suas parábolas e respostas, os desafios revelaram que o seu reino traz mudanças extraordinárias na crença e nas práticas do povo de Deus. Jesus condenou fortemente os líderes religiosos de Israel por causa de sua hipocrisia e advertiu quanto ao julgamento divino. Ou seja, nas parábolas, Jesus... Gente, só uma coisa, e aí é uma opinião minha. Eu sei que muitos teólogos, alguns teólogos, e dentre eles muitos, dizem que as parábolas não contêm doutrina. Eu discordo veementemente disso. Para mim, parábola é doutrina pura. Eu não consigo entender, quando nós estudamos a Bíblia, nós estudamos teologia, que alguém tenha coragem de dizer que a parábola de Jesus não é doutrina. Ela é doutrina pura, aplicável, ensinamento. Ainda digo mais, ela é uma verdade absoluta. A parábola de Cristo em aplicação, ela é uma verdade absoluta. Ela quer nos ensinar sempre algo doutrinário. Viu? Aí por último ele fala da paixão e da ressurreição de Cristo. Então, meus amigos, essa foi a introdução do livro de Mateus. Isso é o segundo capítulo da série A História do Cristianismo. A partir do próximo capítulo nós estaremos estudando o livro de Mateus. Nós estaremos estudando os 5 discursos de Jesus.
Desde o primeiro discurso, no Sermão do Monte, até o último discurso escatológico, que ele se despede dos seus discípulos, que ele fala que o final virá, o final dos tempos, o princípio das dores, onde haverá grande perseguição à igreja. Nós estaremos passeando por Mateus, entendendo a mente do povo judeu da época, entendendo o que Jesus queria dizer aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e o que ele queria que os seus discípulos fizessem. Lembrando, Jesus Cristo, no seu primeiro discurso, disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Se a vossa luz... Eu estou parafraseando, mas eu vou até aqui na Bíblia. Ele fala no capítulo 5, verso 13, fala assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, ou seja, não ter sabor, como lhe restaurar? Para nada mais serve a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se pode acender uma candeia e colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, porque alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Meus irmãos, este mundo precisa da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Estaremos juntos mais uma vez na série de estudos A História do Cristianismo. Terceiro capítulo, nós estaremos estudando sobre o livro de Mateus, e que Deus abençoe você. Fique na paz e até amanhã.